Eu quero ouvir tua voz. Rasgue os céus, eu quero te encontrar. Vem sobre nós com teu Espírito Santo. Vem, Senhor. Glória a Deus. Diga comigo: toda honra, toda glória, todo louvor é do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Que bom é estar novamente com vocês. Amém? Diga para o teu irmão assim: meu irmão, hoje Deus vai falar profundamente com você. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Antes de começar a ler a Bíblia, eu gostaria de perguntar para você se você sabe qual é o centro da vontade de Deus na tua vida. Qual é a vontade de Deus na tua vida? Qual é o centro da vontade de Deus na tua vida? Quem sabe, levanta a mão. Qual é? Certo. Quem mais tem certeza do centro da vontade de Deus? O resto da igreja não sabe. Isso é bom, porque vão aprender hoje. Para eu descobrir aonde é o centro da vontade de Deus, eu tenho que descobrir aonde. Olhar para o céu. Como? Na palavra. E aonde que está escrito o centro da vontade de Deus na palavra? Vira para o teu irmão e diz assim: meu irmão, você está precisando estudar mais a palavra. Essa raiz de apóstolo é assim, já começa, né? Gente, para eu descobrir qual é o centro da vontade de Deus na minha vida, está onde? Na palavra. Ora, e se é o centro, está onde da palavra? Se eu quero descobrir aonde é o centro, na palavra de Deus está onde? No centro da palavra. Tão simples. Qual que é o centro da palavra de Deus? Salmo 118, versículo 8. O que diz no Salmo 118, versículo 8? Confia no Senhor, mas não confie no homem. Este é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Que eu confie nele. No teu casamento, confia no Senhor. No teu trabalho, confia no Senhor. Na tua família, confia no Senhor. Nos teus sentimentos, confia no Senhor. Na igreja, confia no Senhor. No teu caminhar, confia no Senhor. Em tudo que se fizer, confia no Senhor. Confia no Senhor. Este é o centro da vontade de Deus. O grande problema é que nós andamos fora do centro da vontade de Deus. Nós pouco confiamos no Senhor. Eu fico olhando sempre para Zacarias. Zacarias recebe a presença de um anjo, recebe o anjo, e o anjo diz: você vai ter um filho. E Zacarias diz assim: não acredito. Olha o esforço de Deus. Não vem por revelação, ele manda um anjo para falar.
Zacarias está na frente do anjo. E assim mesmo ele diz o quê? Não acredito. A incredulidade toma o ser humano de tal maneira que ele não consegue viver no centro da vontade de Deus. E o centro é tão simples. Confia no Senhor. Você veja só, a coisa é tão matemática. Quantos capítulos tem na Bíblia? Caiu 0. Quantos capítulos tem na Bíblia? 1189. Não é isso? O centro da Bíblia é o Salmo 118. Agora, se ele é o Salmo 118 é o centro, quantos capítulos tem antes dele? 594. Quantos tem depois? 594. Deus frisa tão bem qual é o centro da vontade dele, que se você somar a primeira parte da Bíblia com a segunda parte da Bíblia, vai dar quanto? 1188. Põe uma virgulinha antes do último 8, fica como? Salmo 118, versículo 8. Este é o centro da vontade de Deus na tua vida. Diga para o teu irmão assim, viu como é simples? Amém? Mas vamos para a palavra desta noite. É porque Deus vai falar profundamente com você. Porque nós temos duas vertentes, temos duas correntes, temos duas igrejas, temos dois princípios espirituais caminhando ao mesmo tempo no mesmo lugar. Vocês sabem que dentro desta igreja, neste lugar, existem duas igrejas? Esta igreja está dividida. Vou provar. 2 Samuel capítulo 3, verso 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Olhem bem, a Bíblia nos diz que existia uma guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Meus amados, na verdade, esta guerra se prolonga até hoje, porque não significava que existia uma guerra entre famílias. Na verdade, o que existia era uma guerra de sistemas. Por isso que essa guerra se prolonga até hoje. Por isso que eu comecei dizendo que aqui existem duas igrejas, porque existem dois sistemas, que eles persistem ao mesmo tempo. Se você for notar, qual o motivo que Davi foi mandado embora da casa de Saul? Ele foi desonesto com Saul? Ele passou Saul para trás? Qual era o problema? É que quanto Saul era politicamente correto, quanto Saul, dentro da religião, ele fazia tudo o que se mandava, até apresentava o holocausto, até dizimava, até ofertava, até fazia tudo certinho, politicamente correto. Davi não queria saber de política, ele queria saber de agradar a Deus. E por querer agradar a Deus, e por ser conhecido como homem segundo o coração de Deus, tudo o que ele fazia era uma ameaça ao sistema que Saul vivia. Se ele orava, era uma ameaça. Se ele adorava, era uma ameaça. Se ele guerreava, era uma ameaça. E dali a pouco Davi começa a ser perseguido. Meus amados, e se tem algo importante na vida do crente, ele tem que ter duas coisas que não podem faltar. Primeiro,
nascido de novo. Segundo, rejeitado. Isto faz parte da qualificação do crente. Se até hoje você não nasceu de novo e não foi rejeitado por Jesus, lhe falta qualificação para entrar no céu. O que nós vemos na vida de Davi é a rejeição do sistema. Tudo o que ele fazia era uma ameaça, porque existiam dois sistemas. A grande realidade de um reino e de outro é que Saul tinha a Arca da Aliança, estava lá no lugar dela, mas ele nunca se preocupou em trazer a Arca da Aliança para perto dele. Sabe por quê? Saul era religioso. Davi, depois de assumir o reino, a primeira coisa que ele quis trazer foi o quê? A Arca da Aliança para junto dele. Era um adorador. Os dois sistemas são exatamente isto. Um é o sistema religioso, o outro é o sistema da adoração. Daquela busca ao Senhor, daquela paixão, daquela entrega. Meus amados, quando eu falo que existem duas igrejas caminhando junto, até frequentando o mesmo lugar, é o que aconteceu exatamente na época de Davi. Existia o tabernáculo de Moisés, que ainda estava de pé, estava lá. A Arca da Aliança estava lá. Mas dali a pouco começa a guerra entre Davi e Saul. E Davi, por mais que fez força para ficar dentro do sistema, por mais que quis se adaptar ao sistema, por mais que quis dar um jeitinho para ficar ali, suportar o sistema, mas ele não conseguiu ficar, porque quem é um adorador traz uma grande ameaça ao sistema e é rejeitado. Olha só como ele ora, olha só como ele anda. Meu Deus do céu, esse cara não para de jejuar, esse cara não para de orar. Meu Deus do céu, que radical, isso daí já é doença. Assim era Davi. Saul começa a perseguir Davi, ele é rejeitado. E daí ele sai da casa de Saul. E quando ele sai, começa um segundo sistema a começar a existir. Eu pergunto para vocês, o tabernáculo de Moisés foi mandado ser construído por quem? Por Deus. E eu te digo, e o tabernáculo de Davi era para agradar a Deus ou era contra Deus? Aí é que nós temos que compreender. O tabernáculo de Moisés estava chegando ao ponto do esgotamento. Nós, seres humanos, nós temos uma tendência para manter a unção, para manter o avivamento, para manter a coisa, nós começamos a dar um jeitinho humano e tentamos segurar, porque é gostoso, mas nós queremos segurar da nossa maneira e dentro da nossa natureza. Mas Davi tinha uma outra maneira de relacionamento com o Senhor. Quanto toda a nação estava em um relacionamento com Deus, nos tabernáculos de Moisés, mas um relacionamento religioso, Davi não queria um relacionamento religioso, ele queria intimidade. E quando você quer intimidade, você não aceita viver no natural, você quer viver no sobrenatural. Você não se acostuma com aquele sistema, você até faz força de ficar ali. Você até se esforça, mas vai contra aquilo que tem dentro de você. Sabe por quê? Porque o que está dentro de você é maior do que todo aquele sistema implantado. Gente, ao mesmo tempo começaram a existir dois sistemas. Ao mesmo tempo existem dois sistemas neste lugar. Muitos aqui
estão acostumados a participar do culto de domingo e dizem: para mim está bom, eu sou dizimista, eu vou na igreja, mas para mim está bom. Esta é a nova ordem. Este era o tabernáculo de Moisés que estava para desaparecer. Era a nova ordem, era de Deus, mas já era velha. Começava a existir uma nova ordem. A ordem que Davi estava começando a introduzir, de um relacionamento e intimidade com Deus nunca antes visto. A primeira necessidade que esta ordem tinha, desse sistema tinha, é trazer a glória de Deus. Meus amados, eu digo para vocês, eu não consigo viver sem a glória de Deus. Eu não consigo viver sem a unção de Deus. Gente, eu não consigo viver em uma geladeira. Aqui, é exatamente os dois sistemas que persistem. Um é aquele que a pessoa está na igreja. Eu não estou falando de quem está no mundo, eu estou falando de quem está na igreja. Ele está na igreja. Mas a igreja se tornou muito mais um rito social, um clube social, do que algo que ele pode sentir a presença de Deus. A velha ordem, ela aceita até que o Espírito Santo não compareça no culto, nem faz falta. Sabe por quê? Porque o programa segue normalmente. Temos o louvor sem a presença do Espírito. Temos a palavra sem a presença do Espírito. Depois temos a comunhão sem a presença do Espírito. E depois vamos todos embora sem a presença do Espírito. Essa é a velha ordem. Mas a nova ordem não aceita. O Espírito Santo tem que estar presente em tudo. Desde que eu saio de casa, eu já tenho que começar a sentir a unção e a presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero algo mais. Eu não quero ser natural. Eu quero ser sobrenatural. Esses dias eu passei uma experiência nisso daí. Vocês sabem que eu tenho uma personal odontóloga. Tem gente que tem personal trainer, eu tenho uma personal odontóloga. Ela dorme comigo. Minha dentista particular, minha esposa. Ela é dentista. E em uma dessas viagens que eu fiz, entre um churrasco e outro e tal, apenas soltou um pouquinho uma prótese que eu tenho. Cheguei em casa e disse assim: Marili, eu estou com uma prótese solta. Ela disse: não, amanhã a gente vai lá no consultório e já vê isso daí. Daí, aquela correria e tal. Fomos, era quase meio-dia para o consultório. Vocês sabem que casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Então, daí fomos para o consultório. E ela tira a prótese, começa a preparar a prótese. E, gente, ser casado com dentista é um suplício. Porque quando você vai no dentista é uma coisa, mas quando você é casado com o dentista, ela olhou para o meu dente assim, e sem querer, encontrou uma cárie. Gente do céu, quando a esposa da gente acha uma cárie, parece que o mundo vai acabar. Eu gostaria de estar em outro consultório naquele momento, porque daí ela já começa, viu? Olha aqui, não passa direito o fio dental, porque não escova direito, porque não sei o quê. Não precisava o sermão, era só cuidar da cárie. Mas tem que ser com o tratamento completo. E ela começou a mexer na cárie. Gente, e aparentemente era pequena. Aparentemente, só tinha um pontinho preto. E ela vai cutucando, e vai cutucando, e vai cutucando, e vai entrando no dente, e vai entrando. E a dor começou. Claro, né? Quem gosta de dor de dente aqui? É uma dor gostosa, não é? E ela vai lá, cutucando, cutucando. Quando chegou uma hora que eu já estava assim na cadeira, ela faz a pergunta-chave: você quer que eu anestesie? O que você responderia, sim ou não? Exatamente nesse instante,
quando estou para responder sim ou não, deitado na cadeira do dentista, com a bocona aberta, o Espírito Santo fala comigo. Você tem a opção de andar no natural ou no sobrenatural? Digo, meu Deus, é essa hora. Aqui agora. Ela fez a pergunta, você quer ser anestesiado? E eu respondi, não. Meu Deus, isso é loucura. Eu já estava sentindo dor. Isso é loucura. Mas foi exatamente naquele momento crítico que o Espírito Santo queria me ensinar uma coisa. Ou você muda a tua vida para o sobrenatural, ou você vai viver no natural. Ou você vive o que você prega, ou você prega o que você vive. E na hora que eu disse assim, não quero anestesia. Só eu e Deus, eu comecei a orar. Senhor, tira agora a sensibilidade temporariamente desse dente. A partir de agora, em nome de Jesus, eu declaro que não haverá mais sensibilidade. Gente, o que aconteceu comigo naquele instante foi algo sobrenatural. Até as formiguinhas da anestesia começaram a se manifestar na minha boca. E ela mexia. E eu não sentia dor nenhuma, absolutamente nenhuma. O meu dente ficou totalmente anestesiado. E daí ela vem com aquele grampo. Tem dentista aqui presente? Sempre tem um, né? Daí eu perguntei para ele, você é esposo dela? Você está na minha situação, né? Daí nós não podemos ir no consultório, é difícil demais, viu? Olha como está, veja só o que meus clientes vão falar. Daí ela pôs aquele grampo para pôr como que é o nome da borrachinha? O isolamento. E sabe que dentista, ele é assim, muito gentil neste momento. A gente não sente dor nenhuma. Eles põem aquele ferro assim para segurar a gengiva, entra assim na gengiva, aquela dor. A gente sente dor, pois eu não sentia absolutamente nada. O dente totalmente anestesiado. Não sentia nada. No final de tudo, quando ela terminou tudo, eu estava falando como anestesiado. Como a gente fala, ela diz, isto me deixa irritado, ela falou. Como pode? Se fosse outro dentista, mas eu que sou tua esposa, ninguém vai acreditar no que eu estou vendo. Você está com a boca anestesiada. Meus amados, eu tenho uma posição na minha vida. Ou eu vivo na velha ordem, ou eu vivo na nova ordem. Ou eu vivo na religiosidade, ou eu vivo na intimidade. Ou eu vivo que nem faz falta o Espírito Santo, ou eu não posso fazer mais nada sem a presença do Espírito. Nessa noite, eu vim te convidar para viver em uma nova ordem, em um novo sistema, onde a manifestação do Espírito é algo tremendo na tua vida. Amém? Aquele dia, em uma situação crítica, o Senhor me mostrou que o homem pode dizer qualquer coisa, mas ele tem uma outra solução para a minha vida, para o meu problema, para a minha dor, para a minha doença, para a minha falta de dinheiro, para a minha vida financeira. E eu quero te dizer uma coisa, se você quer ter um ano de 2007 profético na tua vida, uma das coisas que tem que mudar é a ordem. É o sistema que você vive de relacionamento com Deus. E Davi resolve então, já que estava expulso, mudar a ordem.
mudar o sistema, viver em uma outra dimensão. Eu gostaria que você abrisse agora a tua Bíblia. Antes de abrir lá, aonde começou todo o conflito? Em 1 Samuel 21:1. 1 Samuel 21:1. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, existe um conflito no mundo espiritual. A religiosidade quer parar a intimidade. Aqui, gente, começa algo novo na vida de Davi. Davi é expulso da casa. Ele tentou, mas não deu. Agora ele é rejeitado por Saul. Saul começa a perseguir. E fala algo aqui. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, que tremendo saiu ao encontro de Davi, disse-lhe: por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei deu-me uma ordem e me disse: ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dai-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote Davi, disse-lhe: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiverem-se das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Meus amados, olha que situação Davi começa a viver. Ele sai da casa de Saul. Quer dizer, nem o natural ele tinha mais. Não tinha mais nada o que comer. Agora ele vai a Nobe. E por que ele vai a Nobe? Pelo significado da própria palavra, do nome da cidade, é que nós entendemos o que começa a acontecer de novo a Davi. Ele vai a Nobe. Nobe significa o quê? Nobe significa lugar alto. Meus amados, não tem como achar a glória de Deus nos lugares baixos, nos lugares naturais. Se você quer andar na glória de Deus, você tem que procurar os lugares altos. É a mesma coisa que Jesus falou para João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 4. João, sobe para aqui que te mostrarei. Meus amados, não tem como você ter um relacionamento de intimidade com Deus no natural da vida. Se você quer ter intimidade, uma das opções que você tem que sair é do natural, é do lugar comum, é ir para os lugares altos. As experiências com o Senhor acontecem nos lugares altos. Diga para o teu irmão: o Senhor está te esperando nos lugares altos. Ora, Davi foi aos lugares altos e encontra um sacerdote chamado como Aimeleque. O que significa Aimeleque? Meu irmão é rei. Aqui Davi está indo nos lugares altos, aonde o meu irmão é rei. É o que o Senhor está te convidando. Começa a andar nos lugares altos, porque o nosso irmão é rei. Mas tudo vem da unção. Que unção está sobre a tua vida? Que unção estava sobre a vida de Saul?
Que unção estava sobre a vida de Davi? Aonde começou todo o conflito? Exatamente no derramar do óleo na vida de Davi. Existia um sistema só. Mas dali a pouco Samuel é levado pelo Senhor a ungir o novo rei. Mas já existia um rei. E é isso que nos mostra uma coisa. Ao mesmo tempo persiste o natural e o sobrenatural, a religiosidade e a intimidade. Ao mesmo tempo. Agora, dentro de você, esta guerra está acontecendo. Você está ouvindo essa palavra e esta guerra está acontecendo. A casa de Saul está guerreando contra a casa de Davi. Dentro de você. Porque é exatamente o nosso problema. Será que eu continuo aqui religiosamente correto, politicamente correto? Mas Davi não era um político, era um adorador. Ele queria agradar a Deus. Você que tem que escolher. Você quer estar politicamente correto? Religiosamente correto? Ou você quer viver diferente com Deus? A vida no sobrenatural é para os loucos. Só loucos começam a viver no sobrenatural. Aqueles que são capazes, como Davi, de sair da casa do rei para procurar um novo caminho. O primeiro lugar que ele vai é para os lugares altos. Porque nos lugares altos existem pão consagrado. Gente, pão comum você encontra em qualquer esquina. Até está quentinho. Mas pão consagrado só nos lugares altos. Aonde meu irmão é rei. O Senhor nesta noite quer que você saia do comum. Quer que você saia do natural. E comece a caminhar no sobrenatural. Para isso, você terá que romper com o sistema, com a religiosidade, com a velha ordem. É uma opção de vida que você tem. Ou eu fico na casa do rei, e que diz a palavra, a família começava a sucumbir. Ou eu vou com Davi, e a família começava a vencer a guerra. Eu quero te falar uma coisa, a palavra tem uma promessa. Todo joelho se dobrará. Por mais que o diabo queira pôr dentro de você religiosidade, sistema falido, diz a palavra que todo joelho se dobrará. Contra a unção não existem armas. A palavra de Deus diz que a unção quebra o jugo. Quer dizer, até o jugo que Satanás põe na vida de uma pessoa é quebrado através da unção. E aí que está a grande diferença. Todo conflito iniciou na unção. Quanto Saul era a vontade do povo e foi ungido com o óleo que estava no pote de barro, feito por mãos humanas, Davi foi ungido pelo óleo que estava no chifre de um animal, feito por Deus. Nesta noite o Senhor quer derramar uma unção sobre a tua vida. Unção essa que não foi feita por homens, não foi construída por homens. Unção que vem direto do trono de Deus. Mas você tem que fazer uma escolha. De que família quero pertencer? A que sistema eu quero pertencer? Hoje, a coisa mais difícil que tem é nós abandonarmos o lugar comum. Gente, em qualquer esquina a gente encontra pão. Pão gostoso. Pão que mata a fome. Mas o Senhor tem um pão consagrado. E esse aqui não era um pão qualquer. Esse pão era posto na presença do Senhor. Depois que esse pão esfriava, era posto um pão quente no lugar dele. E esse pão era levado à mesa. E os sacerdotes em comunhão comiam daquele pão.
O que o Senhor quer é que você coma do pão consagrado. Esse pão não era um pão qualquer, era algo muito profético. Eu gostaria que você notasse que no versículo 1, há uma mensagem profética assim tremenda de Deus. Eu quero falar para você que 2007 será um ano extremamente profético. Quem estiver amarrado, abraçado em uma palavra profética, você vai ver esta palavra acontecer em 2007. Quem tem uma palavra de Deus aqui? Diga para o teu irmão, em 2007 ela se cumpre. É 2007. Será um dos anos mais proféticos que a igreja do Brasil viveu. Gente, e eu vou mais longe. 2007 será o ano chave para a igreja do Brasil. 2007 é o divisor de águas da igreja do Brasil. Ou eu realmente começo a andar no profético e no sobrenatural de Deus, ou eu parto para a estrutura, para os métodos, para os sistemas, para o modo natural, para o modo comum, e eu continuo nos lugares baixos. 2007 não aceita morar em lugares baixos. 2007 é lugar de lugares altos, aonde o meu irmão é rei. E aonde meu irmão é rei, eu sou príncipe. Aonde meu irmão é rei, eu mando, eu tenho autoridade. É exatamente isso que esta palavra está falando. Saia do comum, saia do natural e comece a ir para o sobrenatural. Vai para os lugares altos. Olhem bem, toda a guerra começou no derramar da unção. Aí começa a guerra nas nossas vidas. Tudo está indo bem, quando eu estou tudo certinho. Eu vou para a igreja, volto da igreja. Mas dali a pouco, em um culto, em um momento, em uma oração e tal, algo aconteceu na minha vida. E quando acontece esse algo, eu digo, meu Deus, mas eu não posso continuar nesse sistema, não posso continuar dessa maneira. Eu tenho que mudar. Eu tenho que começar a ter uma vida mais intensa com Deus. Meus amados, qualificação para o crente. Crente que não ora, que não jejua, que não lê a palavra, não é crente, é religioso. Quando se fala em jejum nas igrejas, gente, eu tenho viajado esse Brasil inteiro. Quando fala em jejum, é uma coisa, uma catástrofe. Parece que o mundo vai cair. Sabe por quê? Porque a carne berra. Para que jejuar? Está tão bom assim. Porque nos lugares altos, a gente não come qualquer coisa. Só come pão consagrado. Meus amados, esse pão não era um pão normal. Esse pão que o sacerdote estava falando, era o pão que era levado na mesa dos pães asmos. Esse pão se chamava o pão das faces. Não era um pão normal. Meus amados, só na mesa dos pães asmos é que você pode ver a face de Deus. Sabe o que o Senhor nesta noite está te convidando? Para não mais ouvir falar de Deus, mas agora conhecê-lo face a face. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu não só ouço falar de Deus, eu conheço Ele face a face. Era onde os sacerdotes tinham comunhão entre eles quando comiam o pão, mas é onde realmente, literalmente, podia se ver a face de Deus. Sabe o que Deus quer para a tua vida? Que você possa ver a face dele. Não é no lugar comum que a gente pode fazer isto. Tem que ser no lugar especial. Isso significa que o Senhor quer te tirar do comum
e levar para um lugar especial, em lugares altos, onde o nosso irmão é Deus, onde o nosso irmão é rei. Amém? Cutuca o teu irmão e diz: meu irmão, o que nos espera hoje, nós nem imaginamos. Aonde Deus vai nos levar hoje, nós nem imaginamos. Esse versículo primeiro, ele é tão profético, porque a casa de Saul, ela representa o sistema religioso. Nunca se procura a arca da aliança, isto é, nunca se procura a unção. As pessoas que fazem parte desse sistema nem estão aí com a unção. Aqui nós não estamos falando de igrejas. Nós não estamos falando de igrejas tradicionais ou pentecostais ou renovada. Nós estamos falando dos dois sistemas que habitam dentro de mim. Eu tenho que fazer uma opção. Ou eu faço parte da família de Davi, ou eu faço parte da família de Saul. Eu é que tenho que escolher. Meus amados, hoje é noite de atitude. Hoje é noite de você sair do natural. Não adianta você ouvir uma palavra dessa e continuar como você entrou aqui. Hoje você tem que tomar uma atitude, sabe por quê? Porque hoje você está realmente plantando a semente que você vai colher o ano que vem. É a opção de vida. Ou eu fico no natural, no comum, ou eu subo para o sobrenatural, para os lugares altos. E provo do pão consagrado. Nos lugares altos eu posso sentir a presença de Deus. E quando eu não sinto, eu fico aflito. Porque eu quero sentir a presença de Deus. Meus amados, quem matou Jesus? Os religiosos. Hoje o que a gente mais vê é religiosidade. O ser humano em cima de sistemas, de métodos. Se uma coisa começa a dar certo em uma igreja, todo mundo começa a copiar aquilo. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de ouvir a Deus. Você lembra como eu comecei hoje? Qual é o centro da vontade de Deus? Confiar em Deus. Para eu confiar em Deus, é situação que não pode faltar na minha vida. Eu tenho que ouvir a Deus. Mas como que eu ouço a Deus em um lugar comum? Eu só ouço Deus num lugar especial, no sobrenatural. Quem matou Jesus eram os politicamente corretos, os religiosamente corretos. Eram os fariseus, aqueles que faziam tudo de acordo com a lei. Mas estavam sem unção. Tinha acabado a unção. Meus amados, nesta noite o Senhor está esperando de você uma atitude. Qual atitude, pastor? De você escolher o sistema que você quer viver. O sistema religioso é um sistema bom, ele dá conforto, ele acomoda a gente. A tendência do ser humano é se acomodar. Como é bom se acomodar, gente. Não é bom a gente ter uma vidinha que está tudo certinho. Parece que tudo funciona como um relógio. Mas eu quero te falar que o Senhor, Ele traz incômodos para os seus. Os sonhos se realizam nos incômodos. Você quer que os teus sonhos se realizem? Você vai ser incomodado. E muito incomodado. Eu estava voltando do Pará e eu sabia que estava em Guaraí, numa cidade do Tocantins, tinha um pregador lá, que eu conheço ele há algum tempo, chamado José Fernandes. Ele é extremamente usado por Deus. Dos homens no Brasil, sobrenatural,
eu estou para ver alguém usado como ele. Para vocês terem ideia, ele foi pregar em Palmas. Ele estava pregando, dali a pouco Deus deu uma revelação para ele com a palavra Israel. Ele disse, Deus está me falando de Israel, mas não está falando da nação de Israel. É alguém chamado Israel. Tem esse homem aqui? Daí o baterista disse, sou eu, o filho do pastor. Ele chegou perto do baterista e disse, você sabe que você tem um verme na tua cabeça? Que fica andando na tua cabeça? Não, pois tem. Chamou os pastores que estavam presentes, venham ver aqui. Quando começaram a ver a pele do menino, do rapaz, o bichinho andava na pele assim. Dava para ver a pele se mexendo e o bichinho. Daí ele disse, pois agora o Senhor vai curar ele. Sai aqui em nome de Jesus. E aquela linguicinha que estava dentro aqui foi saindo da cabeça do menino. O pai dele tem guardado num vidro até hoje. É desse homem que eu quero falar. E como eu soube que ele estava pregando em Guaraí, eu fui lá para ouvir a palavra dele. E dali a pouco cheguei, ele é irmão do pastor da nossa convenção lá de Guaraí. Cheguei lá, sentei para ouvir a palavra, ele começou a pregar e tal, ele disse, eu passei uma experiência esses dias. Eu fui convidado, ele é convidado para muitas conferências nacionais e internacionais. Eu fui convidado para uma conferência de uma grande igreja. E quando eu fui subir no púlpito, ele contando, quando eu fui subir no púlpito, Deus falou comigo assim, a unção não está sobre você. Vocês já imaginaram, gente? Vocês me convidaram para vir pregar aqui. Dali a pouco eu chego ali na escada e Deus fala comigo, não adianta nem pregar, porque a unção não está sobre você. 99% dos pregadores terminava de subir a escada, chegava aqui e pregava. Mesmo que a unção não estivesse sobre ele. Sabe por quê? Porque nós estamos muito mais preocupados, como Saul estava, em apresentar o sacrifício, independente da maneira que apresentamos o sacrifício. Nem esperou o profeta. O importante é que o povo estava vendo. Nós muitas vezes vivemos a nossa vida desta maneira. O importante é o que estão vendo em mim. Aparência. Apenas as aparências. Mas eu quero te falar que o Senhor diz na Bíblia que Ele não vê as aparências, mas vê o coração. E ele chegou para o presidente da convenção e disse assim, pastor, eu não vou pregar. Por quê? Porque a unção não está sobre mim. O pastor disse para ele, mas não pode? Olha só o ginásio lotado. Como que você vai fazer uma coisa dessa? A unção não está sobre mim. A unção está sobre o pastor Damasceno. O senhor conhece o pastor Damasceno? O presidente da convenção disse, não conheço. Ele é lá do interior da Bahia. Esse pastor que eu estou falando para vocês, José Fernando, ele é usado em revelação assim, coisa tremenda. E Deus vai revelando as coisas. Ele diz, ele é lá da Bahia, de uma cidadezinha lá do interior da Bahia. Ele pega o microfone e diz, o pastor Damasceno está aqui. Lá no meio da multidão se levanta tudo com terninho, tudo xadrezinho, tudo surradinho, e diz, eu sou pastor Damasceno, da cidade e tal, sou eu mesmo. Vem aqui, quem vai pregar hoje é você, a unção está sobre você. Sabe o que começou a acontecer? Os pastores das grandes igrejas começaram a sair do púlpito. O que eu tenho, gente, o que eu tenho para ouvir de um cara desse? O grande perigo do ser humano é quando ele esquece o seu lugar. Pó. Nós somos pó. Nós não somos vice-querubins. Nós somos pó. E pela misericórdia de Deus somos usados por Deus. Mas quando Deus para de usar, acabou, virei pó. E daí ele diz,
Então os pastores que tinham as grandes igrejas, os nomes famosos, o que eu tenho para ouvir de um cara desse que eu nem ouvi falar do nome dele? Meus amados, Deus age desta maneira na nossa vida. Ele usa as mulas para falarem com a gente. E daí ele veio. Para complicar a situação, o tal do pastor Damasceno vem com um acordeon aqui na frente. Gente, não podia ser coisa pior. Esta convenção está fadada ao ridículo. O pastor principal não quer pregar. Hã? Já imaginou? Agora me descobre um pregador que ninguém conhece, lá de uma cidadezinha, não sei o quê. E o cara vem de acordeon. Terrível. E o cara subiu e veio pregar. E quando ele está chegando assim, o pastor José Fernando, contando ele, chegou assim: o senhor é o pastor Damasceno e tal. O senhor está me falando que a tua igreja é a maior igreja do mundo. Todo mundo ficou olhando. Sabe por quê? Porque hoje a credencial para um pastor é quantos membros ele tem na igreja. Coitado de Jesus, ia ser expulso de todas as convenções, porque acabou com um discípulo só. É ou não é? O Damasceno olhou para ele assim. Ele falou que era a maior igreja do mundo. Passou a palavra para o pastor Damasceno. Ele cantou um hino com o acordeon. Vocês já imaginaram, gente? Meu Deus do céu. Puxa, muita unção. Cantou aquele hino. Diz que os próximos 45 minutos, aquele pastor mandou abrir no versículo: Jesus chorou. Nos próximos 45 minutos desse pastor, ele só pregou recitando um versículo em cima do outro sobre choro. Um em cima do outro. Diz que aquele ginásio foi tomado de uma unção tão grande, que a presença de Deus era palpável. Diga para o teu irmão: meu irmão, hoje você vai receber uma unção, que a presença de Deus na tua vida será palpável. Preste atenção. Terminou a pregação e o José Fernandes ia pregar às 14h. Mas vai pregar o quê se está sem unção, gente? Ele disse: quem vai pregar à tarde é o Damasceno outra vez. E os pastores da região, quando souberam o que aconteceu de manhã, todo mundo está lá. Sabe por quê? Nós somos movidos pelo que falam para a gente. Nós não esperamos Deus falar. Nós somos Maria vai com as outras. Nós não temos opinião própria, porque na verdade nós não ouvimos a Deus. Não, porque na igreja tal, eu vou para lá. Agora é para cá, agora é para cá. São as igrejas da moda. Surgiu uma igreja em Taguatinga Norte que você precisa ver. O pastor quase flutua no ar. Daí dá aquela chuva. Eu tenho que ouvir a Deus. Aonde é o meu lugar? Ali a unção de Deus estará sobre a minha vida. Para complicar a situação, diz que o pastor José Fernandes falou que chamou a mulher do Damasceno junto. E ela muito assim, humilde e tal, chegou e ele disse assim: vocês são pastores da maior igreja do mundo, né? A mulher ficou olhando para ele. A igreja de vocês é embaixo de um cajueiro. E tem 26 membros. Cada um deles faz parte dessa igreja porque foi curado sobrenaturalmente. Um foi curado de câncer, outro foi curado de AIDS, outro foi curado disso. E ela concordando. Mas Deus está me revelando também que vocês não têm filhos. Ela disse: é verdade. Mas não porque você não pode ter filhos. Porque vocês optaram em não ter filhos. Porque vocês comem de manhã palma e de tarde palma. Sabe o que é palma? É um cacto que está lá no sertão do Nordeste, da Bahia, etc. Gente,
Deus falava que Damasceno era o maior pastor da maior igreja do mundo e não tinha 1 quilo de feijão para comer. Você vai compreender Deus? Eles não podiam ter filhos porque não tinham o que comer. Comiam palma cozida de manhã e de tarde. E a mulher concordou, disse: é verdade. Passou a palavra para o Damasceno e do mesmo jeito da manhã, esse pastor pregou tremendamente, com uma unção que a presença de Deus era palpável. Quando ele terminou de pregar, diz o pastor José Fernandes, ele ficou tão impactado com o que ele estava vendo. Um homem que é usado por Deus, hein? Ficou tão impactado que chegou e disse: Damasceno, a partir de hoje você vai morar comigo em Goiânia. Vou te pagar uma casa, vou te pagar tantos salários. A conferência que eu não posso ir, vai você. Porque a unção de Deus sobre a tua vida é coisa tremenda. O Damasceno, com aquele jeitinho dele, rindo, disse assim: pastor, que pena que foi o senhor que falou isso. O Espírito Santo não me falou nada. Vou voltar lá para a minha igreja, porque o Espírito Santo não me falou nada. Gente, eu te pergunto, quantos de nós não aceitariam esse convite? Quantos de nós, gente, era o momento de ter um filho, era o momento de viver decentemente, era o momento de comer decentemente, mas não estaria a presença de Deus. O grande problema é que nós começamos a viver religiosamente, não importa se Deus está ali, o importante é que eu estou bem. Eu tenho que viver bem na presença de Deus, na unção, debaixo da unção de Deus, da presença do Espírito. Gente, eu fiquei de boca aberta. Como que este homem pôde recusar um convite desse? Era um momento do ministério dele explodir. Era o momento dos grandes púlpitos, das grandes conferências, das grandes multidões. É o Senhor falando comigo ali naquele momento. Que importa as grandes multidões, os grandes púlpitos, as grandes conferências, se a minha presença não está naquele lugar. Gente, Davi morava na casa do rei. Gente, a melhor coisa que tem é se submeter a qualquer coisa que o rei fizer. O importante é estar na nobreza, é estar nada vai me faltar na casa do rei. Mas Davi ameaçava o rei, porque ele tinha uma coisa: unção. E quando nós temos unção, o sistema, o mundo fica ameaçado. Porque quando eu oro, o mundo se incomoda. Quando eu abro a minha boca, o mundo se incomoda. O mundo não quer saber de mim, sabe por quê? Porque eu sou uma ameaça ao mundo. Por isso, que se eu quero realmente alguma coisa diferente, eu tenho que ir para os lugares altos, onde o meu irmão é rei. A diferença está na unção que buscamos. Que unção você tem buscado? O que verdadeiramente você tem buscado na tua vida? Você tem tentado agradar a Deus ou agradar os homens? É esta escolha que eu tenho que fazer no dia a dia. O que eu quero agradar? A quem eu quero agradar? Interessante que nos lugares altos, onde o meu irmão é rei, tinha uma pessoa. Versículo 7. Quem estava lá? Achava-se ali
naquele dia, um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, ou Doeg, né? Edomita, o maioral dos pastores de Saul. Eu te pergunto, o que significa o nome deste homem? Doeg, ou Doeg? Sabe o que significa? Tímido. Aqui está o grande problema da unção: o medo, a timidez. Sabe por quê? A timidez tem matado sacerdotes e profetas. A serviço do diabo, a timidez tem calado os profetas. Foi exatamente o que aconteceu quando Saul ficou sabendo que Davi foi ao lugar alto falar com o sacerdote. Quem estava por perto? Exatamente Doeg. E ninguém quis matar os sacerdotes e profeta, mas Doeg cumpre a ordem do rei e mata todos os sacerdotes e profetas. Aqui está o grande problema de quem quer viver com Deus. A palavra de Deus diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque os tímidos, na verdade, matam o profeta e o homem de Deus e a mulher de Deus que está dentro dele. Os tímidos não entram na dimensão espiritual que Deus quer, não entram na unção que o Senhor quer, não querem ir para esses lugares altos, porque eles têm medo. Medo do que vão dizer de mim. Estão mais preocupados com a reputação, estão mais preocupados com a imagem. Mas eu quero te dizer que se nesta noite a timidez estava te freando, hoje é o dia dela morrer. Sabe por quê? Porque você está sendo chamado pelo Senhor para os lugares altos, aonde o teu irmão é rei, e aonde você pode desfrutar do palácio real, das especiarias reais, da mesa real, do trono real, da autoridade real. Muitos de nós não têm vivido dessa maneira porque se acostumou com o natural, com o comum. Basta eu comer pão, nem que seja o da esquina. Pois eu quero te falar que a partir de hoje você escolhe até o pão para comer. Diga: a partir de hoje só quero comer do pão consagrado. O pão que me leva na face do Senhor e eu posso ver Deus face a face. Amém? Meus amados, em 1 Samuel 21, de 8 a 9, nós vemos que ali, naquele lugar, o Senhor tem algo tremendo para nós. Davi pergunta para o sacerdote: por acaso você tem alguma lança, alguma espada? E o sacerdote, Aimeleque, diz para ele assim: só tem uma espada aqui. Qual? Qual era a espada? De Golias. Olhem só, gente. Davi reencontra a espada que matou o gigante. Porque até usar a espada, ele vivia na unção de Deus, no mover e no governo de Deus. Mas depois que ele matou Golias, o sistema levou ele para dentro da casa do rei. E por um tempo, ele viveu debaixo da ordem do rei, da casa e da família do rei. Quer dizer, ele se acostumou com a religiosidade. Mas quem não é religioso, por mais que tente se adaptar, um dia ele sai fora. E quando ele sai fora, ele vai para os lugares altos. E o Senhor tem uma coisa com ele: devolve as armas que matam gigantes. Hoje, nesta noite,
Você que estava acomodado, você que estava parado, você que a tua vida espiritual estava morna, o Senhor quer te devolver as armas que matam gigantes. Você que tinha que ser acostumado com a tua vidinha, o Senhor hoje vai te entregar as armas, porque você nasceu para ser guerreiro. Você não nasceu para ficar debaixo de um sistema, de uma religiosidade. O Senhor quer que você tenha intimidade. O Senhor quer derramar uma unção. E junto com a unção, Ele vai te entregar armas poderosas que derrubam e matam gigantes. Isso quer dizer uma coisa. Meus amados, na verdade, nos lugares altos é aonde nós temos um reencontro com as armas da vitória. Sabe o que o Senhor está querendo te dizer? Olha para o teu passado. Olha o que eu já fiz na tua vida. Posso fazer muito mais. Amém? O Senhor já te usou no passado. O Senhor já te curou no passado. Mas você foi se acomodando. Foi entrando no sistema. Foi entrando na velha ordem. Mas hoje o Senhor está te chamando. Vem para os lugares altos, aonde o teu irmão é rei. Porque tem a espada da vitória para te esperar. Eu não sei se eu já falei as outras vezes que eu vim aqui sobre um jejum que eu fiz no monte, dos lugares altos. Fui fazer um jejum de 7 dias, um jejum absoluto. 7 dias sem água, sem comida, sem nada, em cima do monte. Se há um jejum terrível, é o de cima do monte. Se vocês me convidarem a fazer jejum de 40 dias, eu faço. Mas em cima do monte, gente, não tem onde deitar, não tem onde sentar, não tem nada, o monte é terrível, é de muito incômodo. E eu fui fazer, para me aliviar um pouco, eu levei sabe aquelas cadeirinhas de praia? Levei uma cadeirinha de praia, tinha uma árvore grande em cima do monte, pus ali a cadeirinha, comecei a ler a Bíblia, primeiro dia, dali a pouco, uma abelhinha. Sabe aquelas abelhinhas de cabelo, aquelas pretinhas? E outras. Era abelhinha para todo lado. E eu pegava a abelhinha e matava. Passou o primeiro dia, passei o dia inteiro matando abelha. Segundo dia, o dia inteiro matando abelha. Terceiro dia inteiro matando abelha. E eu fui fazendo uma coisa, fui pondo as abelhas de montinho assim. Fui fazendo um montinho de abelha. E jogava no mesmo lugar e ia formando aquele montinho de abelha. No 6º dia o montinho estava alto. Só abelha. No 6º dia Deus fala comigo. Não é melhor entrar no sobrenatural? Eu digo assim, mas não é mesmo? Como não me lembrei disto antes? Abelhas, na autoridade do nome de Jesus, nenhuma mais vem aqui agora. Acabou. Nenhuma mais apareceu. Não é mais fácil? 6 dias eu cometi um abelocídio. Matei a abelha até não querer mais. Meu cabelo sofreu um tratamento de mel, de tão melado que estava o cabelo. E as abelhas continuam a vir. Foi na hora que eu usei o sobrenatural. Foi a hora que eu usei a autoridade que só tem os irmãos da onde o seu irmão é rei. Eu estou com o teu irmão e diz, esta autoridade está sobre a tua vida. Não importa só estar nos lugares altos. O importante é estar nos lugares altos, aonde o meu irmão é rei. Aonde eu saiba usar a minha autoridade. De nada vale só unção.
junto com a unção, tem a autoridade que o Senhor quer te entregar para ser matador de gigantes. Gente, naquele jejum, o Senhor estava me ensinando algo. É mais fácil viver no sobrenatural. Nós achamos que o mais fácil é andar no natural, mas o mais fácil é andar no sobrenatural. Porque no sobrenatural eu cumpro a vontade de Deus na minha vida. Qual é? Confio no Senhor. Amém? Meus amados, nós vamos começar agora a ministrar uma unção nova sobre a tua vida. O Senhor vai quebrar toda a religiosidade, toda a estrutura mental, tudo aquilo que tem te mantido no natural e no comum, para que você comece a ir para lugares altos, viver no sobrenatural. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu tenho um teste para provar se uma pessoa é espiritual ou não é. É o teste mais natural que existe. Você quer ver uma pessoa se ela está bem espiritualmente? Vocês querem conhecer uma pessoa que ela está bem espiritualmente? Tem um teste. Para provar se essa pessoa está bem, você começa a ministrar a oferta e o dízimo. Porque se há coisa extremamente espiritual, é oferta e dízimo. É aí que a gente testa como está o nível espiritual da minha vida. Porque quando eu estou no Espírito, estou na unção, a primeira coisa que acontece na minha vida é o aquebrantamento do meu coração. E se o meu coração está quebrantado, se tem uma coisa que eu consigo é o quê? Dar. Se uma pessoa chega a pedir uma coisa, você dá. Você está aberto, está com o coração aquebrantado. Aqui é um teste que eu faço comigo mesmo. Para eu ver se eu estou espiritualmente bem, é no momento da oferta e do dízimo. Porque se espiritualmente eu estou nos lugares altos, estou na unção, eu não tenho dificuldade em dar. Porque daí eu confio no sobrenatural, na provisão, na multiplicação, confio em Deus. Agora quando eu estou com o meu coração endurecido e não está quebrantado, daí eu não confio em Deus. Meus amados, muitos de vocês que fez esse papelzinho aí de projeto para 2007, para esse projeto acontecer na tua vida, sabe o que tem que acontecer? Quebrantar o teu coração. Como que Deus vai cumprir na tua vida os projetos, do desejo do teu coração, se o teu coração está endurecido? Você acha que vale a pena só escrever umas palavras em um papel e isso vai acontecer? Muito mais precisa aquebrantar o teu coração. E agora você vai fazer um teste. Como está o teu coração? Nós vamos ministrar a oferta e você vai poder se testar. Como está o teu coração? Jesus chegou para os discípulos e disse assim: vocês não entenderam ainda? Mas entenderam o quê? Vocês não entenderam ainda? Vocês que andam comigo não entenderam ainda? Sou eu que multiplico. Foi exatamente depois da segunda multiplicação que ele fala isso. Sou eu que multiplico. Hoje nós vamos tirar uma oferta profética. Esta oferta que você vai ministrar sobre a tua vida. Porque às vezes a gente diz assim: ah, mas a oferta é para a igreja. A oferta é para você mesmo. É a única poupança real que nós fazemos. É o dízimo e a oferta. Hoje você vai dar uma oportunidade para que o Espírito Santo fale com você.
você não mexa nas bolsas, no bolso, na carteira. Você vai ter uma oportunidade de ouvir do Espírito. Qual a oferta que você vai entregar hoje na igreja? Porque se você já se decidiu a entregar, não foi o Espírito, que ele nem começou a falar com você ainda. Tem uns que mais do que rápido já pegam aquela... Pronto, missão cumprida. Se acontece isso com você, você não prestou atenção no que eu estava pregando. Hoje o Senhor está te chamando para lugares altos, aonde o teu irmão é rei, e aonde as coisas acontecem, aonde você pode ver face a face o Senhor, aonde é entregue para você as armas da tua vitória, aonde você reencontra o momento espiritual que você perdeu no passado. Para isso você tem que ouvir a Deus. Hoje você estará provando como está o teu coração. Feche seus olhos agora. Comece a ouvir a Deus. Pergunte para Deus: Senhor, quanto você gostaria que eu ofertasse hoje neste lugar? Que oferta seria sobrenatural hoje na minha vida? Que oferta que verdadeiramente te agradaria? Espírito Santo, começa a se manifestar agora, Senhor. Esta palavra nos lembra, Senhor, que sem unção nós só estamos no sistema. Dessa oferta, Senhor, essa igreja quer viver em uma outra dimensão. Nós queremos que esta oferta seja uma oferta na unção. Por isso derrama agora a tua unção sobre cada coração que está aqui. E que haja agora um aquebrantamento dos corações que estão aqui. Que esses corações possam viver um momento sobrenatural, saindo da dimensão comum e natural, quebrando barreiras. Senhor, a nossa realidade do dia a dia nos prende para que nós não possamos viver um outro nível espiritual. Mas hoje eu estou te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão aqui possam viver uma outra dimensão no dar, porque terão essa mesma dimensão no receber. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora se manifeste, que a vontade humana não possa estar acima da manifestação do teu Espírito, e que possamos participar desta oferta, Senhor, debaixo do teu governo. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quem quer viver nos lugares altos agora? Quem quer comer do pão consagrado? Quem quer ver a face de Deus? Pois agora você vai pegar o natural, que é a tua oferta, e vai trazer ela para o sobrenatural, e vai ver o que ela vai fazer na tua vida. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, e você vai trazer a tua oferta. Que dê o nosso adorador. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Pega a sua
tuas mãos ao Senhor e declare: dá-me tuas asas, ó Deus. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Davi só queria uma coisa: trazer a arca da aliança, trazer a glória de Deus. Eu quero te convidar para sair do teu lugar agora. Eu vou ministrar uma unção sobre a tua vida, que a unção do Senhor está sobre você, quebrando o jugo, quebrando a religiosidade, quebrando o tradicionalismo, para que você só me deixe um espaço para eu começar a andar aqui, para que você comece a viver uma outra dimensão espiritual, que você não tenha uma vida de aparência, mas tenha uma vida de intimidade, aonde você não conheça Deus de ouvir falar, mas possa conhecer Deus face a face. Diga comigo: Senhor, eu entrego hoje neste altar toda a religiosidade, todo o sistema que se formou dentro de mim, toda a acomodação, porque a partir de hoje eu quero viver uma outra dimensão espiritual na minha vida. Derrama, Senhor. Eu abro o meu coração para receber a unção da tua glória. Alguns vão começar a sentir agora a glória do Senhor. Comece a adorar o Senhor, e a glória do Senhor vai começar a invadir o teu coração. Para os lugares altos onde Ele está, dá-me tuas asas, dá-me tuas asas, pra te alcançar, Senhor. Aonde tu estás assentado acima de todos. Receba. Mas mesmo assim habitas em mim. Receba. Habitas em mim. Caramarahandeguias, Churiandeguias. O Senhor fala no meu coração que Ele muda a tua história. Chegou o momento das malas. O Senhor já me falou no meu coração, que já te falou que vai levar você para lugares longínquos. E Ele está te dizendo: prepara as tuas malas, chegou o tempo. Trono de louvor, receba, entrego a ti, receba, Senhor, meu Deus. Receba o toque do Espírito. Receba Teu jardim. Receba. Vem regar-me. Receba. É uma nova dimensão espiritual. Receba. Vem, toma o teu lugar, Senhor. Vem, receba e toma o teu lugar. Eis-me
O Senhor te diz que nos próximos 3 anos vão começar a acontecer o que nunca antes aconteceu. E que muitas vezes se diz: mas Senhor, por quê? Por que comigo não acontece? E o Senhor te diz: estou liberando. E nesses 3 anos você vai viver momentos de tanta alegria que nunca antes você viveu. Nada que você pediu ao Senhor, o Senhor me fala no coração, ficará de fora. Tudo Ele está te enviando. Receba, receba, receba. Serão 3 anos de abastança, serão 3 anos de muita vitória, serão 3 anos de vitória. Receba. Os lugares altos, Receba. aonde tu estás, Receba a unção do estás assentado acima de todo. Receba, Quão grande tu és. receba, 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 receba. Vai recebendo, Mas receba. mesmo assim, O Senhor hoje manda uma unção nova para você. Receba, 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 dá-me tuas asas, meu Deus. receba. Dá-me tuas asas pra te alcançar. Os lugares altos, aonde tu estás. Receba, 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 receba. Receba, receba, receba. Acima de todo. Quão grande Receba, receba, mas mesmo assim. receba, 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 receba. Dá-me tuas asas, Senhor. Dá-me Olha o toque tuas do Espírito, olha o toque do Espírito. Olha o toque do Espírito. Toca, 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 Espírito. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, toca, 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 toca. Vai tocando, vai tocando. Estás assentado. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando, vai tocando. Vai tocando, Espírito Santo. Vai tocando. Mas mesmo Vai tocando, vai tocando. Toca, Espírito. Toca, 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 toca. dá-me tuas asas, diga. Vai tocando, toca, 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 Dá-me toca. tuas asas. Toca, 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 toca. Vai tocando. Pra te alcançar. Vai tocando. Toca, toca, Onde toca. Vai tocando, toca, toca. estás assentado. É muita unção. Receba, 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 receba. O Senhor fala contigo. Por que parou? Se a minha unção está sobre a tua vida, não tema, não tema, apenas fale o que eu te mando fazer. Faça o que eu tenho te mandado fazer. Não tema, não tenha medo. Sou eu é que estou contigo. Não deixe que a vergonha e a timidez tome a tua vida, diz o Senhor. Receba uma nova unção. Sou matéria. Receba, 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 receba. Tuas mãos, lava-me nas águas do Receba. ribeiro. Receba, Flui da fonte do receba, teu receba, receba, receba. Molda-me É uma nova com unção, é uma nova toque unção, é dos uma nova seus unção. dedos. Sou matéria-prima em tuas mãos. O Senhor fala no meu coração e diz Lava-me que você vai nas provar um águas do arrebatamento ribeiro. dele, para confirmação do que ele tem para a tua vida. Teu coração. Receba, receba, receba uma nova unção. Receba, 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 Eu te suplico, receba. dá-me
porque preciso da tua intimidade bem junto a mim. Atrai-me, Sobe. eleva-me, Sobe para níveis mais altos. Sobe. em tua glória, em teus altares, Recebe. vou permanecer Uma nova pra unção. sempre, ó Senhor. Atrai-me, eleva-me, Recebe. além do véu, Olha a unção. em Olha o tua toque do Espírito. glória, Olha o toque do em Espírito. teus altares, vou permanecer pra sempre, ó Senhor. Recebe. Atrai-me, eleva-me, Recebe uma nova unção. Recebe. molda-me Sobe a níveis com mais toque altos. dos seus dedos. Chegou a hora de subir. Vai aos lugares altos. Sou matéria-prima em tuas mãos. Não esqueça que o teu irmão é rei. Lava-me Sobe, nas sobe, águas sobe. do ribeiro. Sobe. Fui da fonte do teu coração. Molda-me com toque dos teus dedos. Sou matéria-prima em tuas mãos. O Senhor te diz que nesta noite Ele te entrega uma nova inspiração. Algo que será tão tremendo que vai falar com o coração do povo. Hoje Ele começa a gestar dentro de você algo novo, tão poderoso, que quando as pessoas começarem a ouvir, irão para uma outra dimensão espiritual. Receba. Porque Receba. da tua intimidade bem junto a mim. Atrai-me, eleva-me ao terceiro Receba o toque do Espírito. Receba o toque do em Espírito. tua glória, Receba. em teus altares, vou permanecer pra sempre, ó Senhor. Receba o toque do Espírito. Receba a nova unção. Além Receba. em tua glória, em teus altares, vou permanecer pra sempre, ó Senhor. Atrai-me, eleva-me ao terceiro céu. Em tua glória, em teus altares, vou permanecer pra sempre, ó Senhor. Toca, Espírito Santo. Atrai-me, Toca. eleva-me Recebe. além do véu. Recebe. Em tua Cheia. em teus Cheia do altares, vou permanecer pra sempre, ó Senhor. Receba o toque do Espírito. Atrai-me, Receba. eleva-me, Receba o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito. Você cheio. Receba.
Receba. Receba, receba, receba. Sobe, 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 sobe. Receba. O Senhor diz para você: está chegando o teu tempo. O tempo da alegria, o tempo da festa, o tempo que você vai se alegrar demais, está chegando agora. Receba essa missão. Receba. Receba. Receba, receba, receba. Cheio, cheio, cheio. Cheio. Receba, receba, receba. Olha o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito. Receba, 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 receba. Diga comigo: Senhor, nesta noite eu deixo a religiosidade para entrar para um relacionamento diferente contigo. Por isso, eu entro agora nos lugares altos, onde o meu irmão é rei, e tomo posse da minha bênção, da minha unção e das armas da minha vida para a minha vitória, em nome de Jesus. Aqueles que creem que algo mudou na sua vida hoje, podem dar uma salva de palmas ao Senhor.